E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One on One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One on One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados níveis de experiência e segmentos de atuação. Para o nosso 7º episódio, a gente escolheu o tema feedback. Então, se você tem dúvidas e quer receber algumas dicas sobre o tema de um recrutador, vem comigo para o vídeo. Mas antes de começar, aproveita para já se inscrever e deixar o seu like, assim você ajuda a gente a chegar a outras pessoas e também ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui com apenas 2 cliques. Feedback durante o processo seletivo talvez seja um dos temas que mais dividem opiniões que eu conheço. Isso porque, às vezes, a pessoa recebe feedback e não gosta. Não pelo fato de não ter exatamente, claro o que aconteceu. Ela sabe que ela não foi aprovada, mas ela não gosta do fato de não ter sido aprovada, é uma sensação bastante ruim, e às vezes ela quer um detalhamento que nem sempre o recrutador consegue oferecer. Do outro lado, o recrutador, sempre com uma quantidade de coisas enormes para fazer, às vezes demora um pouco mais, ou mesmo fica dependendo do feedback do cliente que demora, não vem, e assim por diante. Então essa dinâmica acaba gerando ali muito desentendimento e às vezes até um desalinhamento de expectativas. E foi pensando nisso que a gente produziu esse vídeo, para te ajudar a se posicionar de uma maneira mais inteligente em relação ao tema feedback, como passar feedback e como receber feedbacks ao longo de um processo seletivo. E antes de começar com os insights, eu queria compartilhar com vocês uma história que eu acho muito interessante. Um dia a gente fez uma reunião de equipe numa empresa onde eu trabalhava alguns anos atrás, uma consultoria bastante grande, e eu me lembro que o que o presidente na época fez foi genial. Ele colocou todo mundo na sala e aí propôs ali um problema matemático. Mas era um problema matemático pouco óbvio, era um problema que instigava a curiosidade da gente, mas que ao mesmo tempo não tinha uma resposta tão óbvia. E aí ele foi e perguntou, tudo bem, qual que é a resposta aqui então para esse problema? E todo mundo falou um número, todo mundo deu sua opinião, enfim. E aí depois que todo mundo falou, ele sentou e continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. E aí, logicamente, todo mundo parou, peraí, qual que é a resposta? E aí ele foi e explicou pra gente, falou, viu, é exatamente isso que acontece com um candidato quando a gente não dá o feedback para ele. É esse tipo de experiência que ele presencia. Eu achei aquilo fantástico e eu carrego isso para mim até hoje. Acho que foi uma lição muito prática ali de por que feedback é importante. Não tem a ver necessariamente com ganhar ou perder dinheiro ou mudar essencialmente alguma coisa na vida da pessoa. Tem a ver com a troca, com a consideração com alguém que dedicou tempo e confiou em você, para, por exemplo, participar ali de uma coisa que era do interesse dele. Portanto, deveria ser do seu interesse também dar feedback para essa pessoa. E como eu falei no início, eu sei que feedback divide opiniões e eu quero te trazer alguns insights hoje para que você lide de uma forma talvez um pouco menos estressante para você e até mesmo talvez um pouco mais diplomática para com as outras pessoas. No caso, por exemplo, de você não receber um feedback ou receber um feedback e não entender muito bem o que está sendo dito para você. Então vamos aos insights. Insight número 1, a coisa mais importante, sem dúvida, é controlar um pouco da ansiedade. Quando a gente está muito interessado numa posição, ou mesmo quando a gente está participando de um processo seletivo, às vezes a gente tem outros processos correndo concomitantemente, a gente está mais interessado naquele processo específico, ou mesmo a gente está querendo se recolocar, então a gente quer uma resposta o quanto antes. E é claro, isso gera uma ansiedade bastante grande. Então, entenda que o feedback nem sempre vai chegar para o teu recrutador, seja ele o recrutador da empresa, ou mesmo um recrutador externo, uma consultoria, no tempo ideal. E é bem importante você considerar isso porque aquilo que você pode considerar uma ausência de feedback, na verdade, é um tempo maior para que uma decisão seja tomada ou para que próximos passos sejam alinhados. Então, não se frustre e, ao mesmo tempo, procure controlar, lidar bem com isso, porque o feedback, sem dúvida nenhuma, também é muito afetado pelo teu nível de ansiedade. E para você ter uma ideia disso, eu já cheguei a conduzir processos seletivos onde a gente teve muita coisa inesperada acontecendo ao longo do processo. E num caso específico ali, a gente teve 6 meses de processo seletivo para que efetivamente a gente conseguisse concluir aquela seleção. E você imagina que em algumas situações tem coisas que acontecem que estão no campo do imponderável, você não teria como prever aquilo. No caso, por exemplo, dessa posição que eu comentei, que durou 6 meses o processo seletivo, a empresa que ficava nos Estados Unidos, eles estavam contratando o diretor de finanças aqui do Brasil. E para vocês terem uma dimensão de quão imponderável certas coisas são, a empresa passou por um furacão em Nova York e aquilo, é claro, destruiu todo o escritório da empresa, enfim, e sem dúvida nenhuma você acaba mudando o teu foco de prioridade. E isso afetou diretamente o tempo do processo seletivo. Então, eu falava com o candidato quase toda semana ali, mas sempre eram conversas de atualização, não tinha nada concreto efetivamente para trazer. Esse tipo de situação realmente pode acontecer. Não é comum, realmente não é. Mas pode ser que aconteça. Então, alinha bem, controla a ansiedade e mantenha a comunicação com o teu recrutador. Insight número 2.
Não espere por um feedback detalhado, mas sempre procure detalhar tanto quanto possível. O que eu quero dizer com isso? Não espere que o teu recrutador sempre vai ter o detalhe do detalhe do detalhe sobre por que você não avançou e outro candidato avançou. Tem alguns motivos para isso. A pessoa que tomou a decisão, por exemplo, de seguir com o candidato e não com você, ela pode não ter compartilhado a informação. Ou a pessoa pode não ter conseguido explicar de maneira estruturada. E a terceira coisa é que nem sempre vai ter alguma coisa a ver com você. Eventualmente pode ser que tenha a ver com a outra pessoa. Então, é bem importante você entender que nem sempre você vai ter um grau de profundidade, de detalhamento no feedback muito profundo. Efetivamente, se você tiver, maravilha, mas não espere por isso. Entretanto, sempre procure receber os inputs do seu recrutador, da pessoa que está ali interagindo com você diretamente. Boa parte das pessoas que eu conheci que reclamavam de feedback, elas normalmente estavam frustradas com isso. Elas queriam um grau de aprofundamento que nem sempre o recrutador tinha. E é até possível a gente argumentar que ele conseguiria isso, mas a verdade é que em alguns casos práticos ele não conseguiria não. Então, nunca espere receber esse detalhamento tão profundo, mas também nunca deixe de buscá-lo. É sempre importante que você também esteja aberto a receber o feedback, porque nem sempre você vai ouvir coisas que ou você concorda ou que você gostaria de ouvir. Insight número 3, não leve para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal porque um feedback tem a ver com a impressão de alguém a seu respeito. Isso não fala tanto sobre você, fala muito mais sobre a pessoa. Mas, é claro, sempre cabe a autoanálise. Será que aquilo que a pessoa falou é uma coisa que realmente você precisa melhorar? Ou será que foi uma situação pontual ali, por exemplo, na hora da entrevista, e você, naquele cenário, acabou falando ou então expressando alguma coisa que não é exatamente aquilo? Então, não leve para o lado pessoal nenhum feedback, seja ele qual for, especialmente em processos seletivos. Porque a gente está falando de interações ali que são relativamente curtas. É possível, sim, que uma pessoa forme uma opinião a seu respeito diferente do que efetivamente você é, mas não mate o mensageiro, porque nem sempre a pessoa que vai estar te passando o feedback foi a pessoa que realmente tomou a decisão. Então, pondere, porque isso ajuda muito na tua relação com as outras pessoas e também na tua gestão emocional. E a outra coisa é não levar para o lado pessoal caso você não receba um feedback, porque nem sempre o teu recrutador vai conseguir te dar o feedback no tempo que você gostaria, e até mesmo, imagine, ele é um ser humano como você, ele pode falhar. Pode ser que ele tenha achado que deu feedback, não deu, ou então ele se atrasou, está com um backlog enorme, enfim, o feedback não veio. Não leve isso para o lado pessoal, porque realmente nós somos humanos e eventualmente a gente acaba falhando. Insight número 4, busca o feedback. Porque se você não está recebendo uma coisa que te interessa tanto, procura, pergunta. Pergunta para a pessoa com quem você está interagindo se tem alguma novidade. Eu não te diria para fazer isso 3 vezes por dia, claro que não. Mas por que não perguntar 1, 2 vezes na semana? Não tem mal nenhum em fazer isso e eventualmente você ajuda a pessoa a também fazer essa gestão. Porque às vezes isso acontece muito frequentemente, especialmente com pessoas que trabalham de recrutamento e seleção. Você pode perguntar para elas, você acaba tendo uma demanda muito grande de trabalho, por exemplo, e eventualmente você acaba tendo um número muito grande de pessoas para atender expectativa de feedback, alinhamento de agenda e assim por diante. Então, como seres humanos que somos, a gente pode acabar falhando nisso. Mesmo que você tenha um excelente planejamento, seja uma pessoa muito organizada, quando você está com um volume muito grande de coisas, esse tipo de situação pode acabar acontecendo. Então, busque o feedback, pergunte para o seu recrutador 1 vez, 2 vezes por semana, olha, tá tudo bem, teve alguma atualização do processo, estou bastante interessado, então por isso eu estou te perguntando. E também não só espere que ele te dê informação para ele também. Aproveite para dar também o feedback, fala, olha, gostei muito do processo, estou acompanhando aqui, mas também estou participando de outros processos e assim por diante. Então não tem problema nenhum você buscar o feedback, mas como a gente já falou aqui antes, tem uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa interessada e ser uma pessoa inconveniente. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, porque eu acho que pode ser bastante útil. Ali você pode adotar uma postura proativa de buscar mesmo junto ao teu headhunter ou teu recrutador, saber um pouco mais do processo. E se não for, por exemplo, headhunter ou um recrutador, se tivesse sido um dos executivos da empresa que pediu que você mantivesse contato com ele, eu sugiro a mesma coisa. Mas não deixe de buscar o feedback, afinal de contas é um interesse seu. Então não custa nada você também ajudar essa pessoa a te manter atualizada e mantê-la atualizada também. Insight número 5. E esse insight pode te ajudar bastante a alinhar expectativas suas e do recrutador. Então, quando, por exemplo, um recrutador fala para você, não, tudo bem, então a gente fez a entrevista e a gente volta a entrar em contato, aproveita para
combinar com ele. Falar, olha, tudo bem, então se a gente não voltar a se falar nos próximos, 10 dias, ou então se a gente não voltar a se falar até a semana que vem, eu vou entender que vocês preferiram seguir um outro caminho e que nesse momento a gente não avançou, mas que de repente a gente pode voltar a conversar num outro projeto. Pode ser assim? 7 dias faz sentido? E deixa a pessoa alinhar com você, não, vou precisar de um pouco mais de tempo, então eu vou precisar de um pouco menos de tempo, consigo te dar um feedback antes. Porque nesse caso, você já tem ali a resposta subentendida, porque nem sempre você vai ter o porquê detalhado, como a gente falou no Insight 2, mas você sempre vai poder saber o que aconteceu. Se você nunca recebeu um feedback, você sabe que você não foi aprovado no processo, por exemplo. Mas a parte mais importante desse insight é que você está sendo proativo. Então você, além de alinhar a tua expectativa, também deixa bastante claro para o seu entrevistador, para o seu recrutador, que até aquela data você entende que você é uma das pessoas, um dos possíveis candidatos para aquela posição. Caso contrário, você já está entendido ali, fica alinhado isso, que você não vai seguir no processo seletivo e, é claro, eventualmente no futuro vocês voltam a conversar. Acho que isso pode te ajudar já desde o primeiro contato a deixar tudo super bem alinhado, alinhar a tua expectativa, ficar mais tranquilo e também tirar um pouco dessa pressão de cima do teu recrutador e também de você. Porque quando a gente fica ali interessado em alguma coisa e a gente fica sem saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, bate aquela ansiedade muito forte, ou pode bater, e fazendo isso fica tudo muito bem alinhado, combinado ali, não sai caro para ninguém e ninguém fica chateado com ninguém. E para o one-on-one de hoje era isso, eu espero que tenha sido útil para você, que tenha te ajudado. É claro, também deixa aí os teus comentários, o que você achou dos insights, você concorda, discorda, você já tinha utilizado algumas dessas técnicas antes ou vai utilizar a partir daqui? Conta pra gente também que tipo de tema você gostaria de ver por aqui, a gente vai ter o maior prazer de responder o teu comentário e além disso também trazer conteúdo que seja relevante e útil para você. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima!